Armando, me conta aí quais são as novidades para essa quinta-feira, dia de TBT, aqui na tela do Povo na TV, dentro dos bastidores da política. Pois é, Léo, a política em si, ela está meio no marasmo, né? Mas na Assembleia Legislativa tem um assunto que está realmente esquentando, né? Que é a questão da reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? E que os deputados estão querendo fazer essa reeleição agora no mês de junho, na última sessão do mês de junho, se for aprovada a proposta de emenda constitucional que está tramitando na CCJ, lá no Legislativo. Agora, ontem, Léo, o deputado Léo Barbosa, que foi o presidente eleito naquela dupla eleição, cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, ele emitiu uma nota, fez circular uma nota, dizendo que não é mais candidato à presidência da Assembleia Legislativa agora, no segundo biênio, não é? E vai apoiar, declarou apoio ao presidente Amélio Caires, ou seja, é a defesa também da aprovação da PEC, que autoriza, determina, né, a reeleição, a possibilidade de reeleição do presidente do Legislativo na mesma legislatura, ou seja, nos 4 anos desse mandato, né? Então, o Léo ontem declarou esse apoio ao Amélio Caires. Então, encerrada aquela situação do Léo Barbosa, foi só um desgaste. Veja bem, Léo, ainda não ocorreu a eleição, o processo, né? Mas, em tese, já seria algo vencido, né? Já que o deputado não iria, declarou ontem que não vai mais disputar. Mas ele pode querer disputar, o prazo ainda está correndo. Mas, a priori, aquele assunto é algo vencido, né? Então, o Léo decidiu, e é o bom senso, viu, Léo? Porque imagina a quantidade de passivo político que ia ser criado para o governador e para ele próprio, se ele presidisse a Assembleia Legislativa durante o exercício do governo do pai, Wanderlei Barbosa, né? Então, assim, o presidente da Assembleia, como a gente sabe, pela Constituição do Estado e Constituição da República, o presidente da Assembleia é que tem a autonomia, a competência exclusiva dele, por exemplo, colocar em pauta no Legislativo processo de impeachment do governador, do chefe do Executivo, né? A investigação do Executivo, né? Afastar o chefe do Executivo. Então, provavelmente seria difícil para o filho aplicar essa competência com o pai governador do Estado. Né? Então, assim, eles realmente, tipo assim, colocaram o bode na sala e retiraram o bode da sala. Evidentemente que se o Supremo não tivesse definido aquela questão da dupla eleição, certamente o Léo estaria propício a assumir o mandato, porque ele foi realmente eleito. Né? Agora, Léo, tem uma ADPF, uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal contra a reeleição do Léo Barbosa. Então, essa ação já tem um relatório da ministra Carmen Lúcia contra essa possibilidade do Léo ser candidato a presidente da Assembleia, com o pai sendo governador do Estado. Já tem o relatório e é contra acha inadequado, não pode. Essa ação está com pedido de vistas, né? Então, a qualquer momento pode sair, pode entrar em pauta aí, no julgamento virtual, né? Então, o Léo abortou essa situação, esse desgaste, né? Algo que não precisava nem ter entrado, né? Agora, a Assembleia corre o risco agora, na possibilidade de o Amélio Caires ser reeleito, se essa PEC for aprovada, de entrar em outro passivo, né? Porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que transitou em julgado em dezembro de 2021, justamente numa ação que diz respeito à Assembleia do Tocantins, em que o Supremo determina que o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins pode ser reeleito mais de uma vez, só que desde que em legislaturas diferentes para o mesmo cargo. Então, ao eles colocarem essa PEC, se eles aprovarem essa PEC que está tramitando no Legislativo, eles vão contra essa decisão do Supremo. Aí é outro problema, porque, na verdade, os deputados estão se apegando muito, porque essa ação ela foi proposta pela Procuradoria-Geral da República
em vários estados, né? O objetivo dela, inicialmente, era porque em vários estados, como o Tocantins, muitos presidentes da Assembleia já teriam sido presidente da Assembleia por vários mandatos. Então, a ação questionava isso, né? Ou seja, que o presidente da Assembleia não poderia ser reeleito indefinidamente. E aí o Supremo decidiu que o presidente da Assembleia só pode ser reeleito uma vez, mas só que acrescentou desde que em legislaturas diferentes. E os deputados daqui estão se apegando só no primeiro ponto, ou seja, que o presidente da Assembleia Legislativa pode ser reeleito mais de uma vez, deixando de lado a questão da legislatura, que não pode ser na mesma legislatura. Então, essa questão certamente ela vai ser dirimida novamente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí é mais desgaste para o Legislativo do Estado. Bom, tá aí então Luiz Armando trazendo essa informação importante também acerca do fato anterior do Léo Barbosa, acrescentando agora esse apoio ao Amélio Caires, que ainda vai ter muito a se falar desse assunto, até de fato essa eleição se constituir. Bom, Luiz, e a gente continua falando agora também sobre política, agora sobre a ação do governo. Sim, Léo, o governo, ontem à noite, o governo publicou o relatório de arrecadação, né? Arrecadação de receitas totais, né? Então, aí o governo apresentou nesse bimestre, nesse quadrimestre, de janeiro a abril, ele apresentou aí um superávit de 1 bilhão e 500 milhões, ou seja, ele arrecadou 1 bilhão e 500 milhões a mais do que ele esperava, a mais do que planejava receber nesses 4 primeiros meses do ano. Então, é um excesso de arrecadação fantástico, viu, Léo? Em tempos aí de inflação, de menos de 1% mês, né? Então, é uma arrecadação fantástica do governo. E isso tem facilitado o quê? Tem facilitado que o governo administre a relação despesa de pessoal, receita corrente líquida, né? E a capacidade de endividamento, a capacidade de pagamento e a disponibilidade de caixa. Ou seja, isso vai terminar influenciando na CAPAG, né, que é a capacidade de pagamento, que a Secretaria de Tesouro Nacional deve divulgar aí no começo de agosto, né, já com os balanços em mãos, porque o governo do Estado tem até dia 30 de maio agora para publicar o relatório total do primeiro quadrimestre, né? E aí ele é repassado para Brasília, aí Brasília vai calcular essa capacidade que o pagamento tem, que é um indicativo do desempenho fiscal do governo. Mas, a priori, o governo vai muito bem, tanto que ele está antecipando o pagamento de servidores todo mês. Hoje, por exemplo, ele antecipou aí um pagamento aí de 280 milhões, a folha de pagamento. Ele tinha anunciado a antecipação da antecipação. A antecipação da antecipação, porque ele disse que ia pagar amanhã. E aí, hoje cedo, o servidor público já acordou com o dinheiro na conta. Então esse dinheiro é o salário do mês que vem. Sim, né? Já é. Em tese é o seguinte, hoje as 20, empresas... 23? As empresas têm até o dia 10 do mês seguinte para pagar o mês anterior, né? Então, aí o governo está pagando com quase 20 dias de antecedência, né? Daqui uns dias ele pode fazer vai estar com o mês dentro. Daqui uns dias ele pode fazer igual o governo federal faz, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, eles pagam normalmente, antecipa dia 20, é todo dia 20, né? Mas aí com o tempo fica mês a mês, né? Luiz, eu me lembro aqui, você vai me falar mais sobre o contexto histórico, eu me lembro que o Marcelo Miranda, assim que tomou posse, me parece que foi no último mandato, houve um problema em que ele teve que, se eu não me engano, ele teve que diminuir a quantidade de dias e pagar o salário, uma coisa... O que aconteceu? Você lembra dessa história? O que aconteceu? No ano anterior à cassação, né, a segunda cassação... porque é meio estranha essa diferença hoje, não, sabe? Foi, no ano anterior, porque é o seguinte, no ano anterior à cassação, ou seja, ele foi cassado em 2000 foi afastado em 2018, né? 2018. Sim. Em 2017, ele estava com um problema seríssimo, o governo, né? Porque ele chegava no mês de setembro, outubro, o governo já não tinha mais nem orçamento e nem financeiro para pagar o servidor público. Ou seja, ele já tinha gastado, ou seja, o que acontecia? Ele contratava demais comissionados, né? E a receita, a arrecadação, não estava funcionando a contento. Então, e aí o que acontecia? Como ele contratava demais, chegava em setembro, ele já tinha gastado o orçamento previsto para o ano. Sim. Não é? Então, aí só que já tinha gastado sem arrecadação. Sim. Então, aí chegava no final do ano, o que ele fazia? Ele pagava de ofício.
significava o quê? Que ele não tinha dinheiro, né? Tomava emprestado, pagava para pagar o servidor público. Em 2017, por exemplo, no mês de novembro, o governo já estava discutindo a possibilidade de parcelar pagamentos de salário. Não era parcelar pagamentos de salários. Né? 13º, nem pensar. Né? Então, o que ocorre hoje? O que ocorre hoje, o governo está antecipando em quase 20 dias o pagamento, está pagando no próprio mês do aniversário do servidor o 13º salário. O cara recebeu e nem terminou o trabalho ainda, né? Exato. Antes de cumprir a meta. Então, assim, o governo está muito bem nisso. E por que é isso? É porque o governo tem gastado menos do que arrecada. Então, ele tem arrecadado bem as receitas. E olha que... Será que não é porque também aumentou um pouco tudo, não? IPVA, essas coisas todas. Tem essa condição. Essa carga tributária. Mas a inflação dos últimos 3 anos tem caído, né? Tem caído, né? Agora, o que ocorre é o seguinte, é porque o governo tem arrecadado bem e gastado bem. Você não vê o governo, por exemplo, com projetos mirabolantes aí, não sei quantos milhões para tal, você não vê isso do governo atual. É um governo bem centrado, né? bem sentado no chão. Então, isso termina tendo um desempenho fiscal fantástico que ele está tendo, né? É um dos melhores desempenhos fiscais do Brasil, isso é fato, né? Bom, então hoje é bom comemorar porque o dinheiro tá lá na conta. Agora, cuidado, viu? Se você gastar tudo, aí não vai ter, porque aí só no outro. E se não antecipar, vai dar mais de 30 dias, vai passar de 40, inclusive. Bom, para fechar aqui mais um Bastidores da Política, vamos para uma rapidinha, né? Para deixar o povo aí quinta-feira com mais uma informação política na tela. Pois eu não comentei aqui antes da questão da PEC, só para lembrar uma coisa, a PEC lá da Assembleia, os deputados estaduais têm até hoje para apresentar emendas a essa PEC da reeleição do Amélio Caires. Né? Então, como amanhã não tem sessão, provavelmente que eles podem colocar essa PEC em votação na terça ou na quarta-feira. E aí depois vem o feriadão, né? Que o pessoal vai passar com dinheiro no bolso, já que o governador antecipou o salário. Lembrando que a Assembleia também recebe, né? Da Sim. Então, provavelmente isso vai ficar só para daqui a 2 semanas, né? E era um projeto que estava tramitando em regime de urgência, está tramitando em regime de urgência, né? Agora, Léo, o negócio interessante que a gente, às vezes a gente fica assim, passando, a Prefeitura de Palmas, ela apresentou um desempenho fiscal também nos últimos meses. O Palmas é a 4ª capital no país que registrou aí na Capag, foi divulgado agora no começo de maio, que conseguiu tripular, ou seja, a eficiência em endividamento, liquidez e poupança, ou seja, tripular. Para você ter ideia, o governo hoje, com esse desempenho, é B, né? Com esse fantástico desempenho, o governo ainda é B. É provável que na Capag de agosto ele já entre com A, porque ele está aumentando a arrecadação e diminuindo as despesas. Então, isso tem a disponibilidade de caixa tem aumentado, né? Como não aumenta as despesas, e essa disponibilidade de caixa é que influencia na questão da poupança interna e que influencia na capacidade de pagamento, né? Então, ele deve passar para a letra A agora em agosto. Agora, a Prefeitura de Palmas já conseguiu, nesse primeiro quadrimestre, já foi divulgado aí pela Secretaria de Tesouro Nacional semana passada, conseguiu triplo-A, ou seja, é uma das 4 capitais no país a conseguir conquistar esse triplo-A. Né? Então, nós estamos bem, ou seja, tanto na Prefeitura como no governo do Estado. Não dá para dizer que não vai fazer porque não tem, porque eu estou vendo que o negócio está bom, né? Não pode falar que não tem dinheiro, né? Luiz, amanhã você está de volta comigo, então? Amanhã é sexta-feira, amanhã não é quinta não, viu, menina? Amanhã é sexta. E amanhã o Luiz vai estar com a gente aqui, né? Amanhã é dia de quê? De pegar Você sabe o que é, né? Não. Não? Não. A giletezinha. Gilete? De pegar não pode falar a marca, né, gente? Boa. De pegar o creme, o negócio de barbear. Barbear, De depilar. O depilatório, né? Amanhã é sexta, é dia das mulheres pegar e bater na pia o Presto Barbazinho. Os homens também, né? Por que é só os homens que vai deixar crescer, né? Amanhã, viu, gente? Amanhã eu tô de volta com você.